Olá, Denis Levi, tudo bem, príncipe? Denis, hoje você tá com seu papai, né? Estudando aí do lado do seu papai. Isso é maravilhoso, você vai poder abraçar muito ele, né? E a gente vai ver um pouquinho de conteúdo também, não é? Então, Denis Levi, primeiro nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de história, que você até já fez a atividade na escola, mas a gente passou muito rápido por cima, tá bom? Então, pegue seu livrinho de história e abra na página 110, ok? Nós vamos fazer a revisão da página 110, que é o estudo das leis abolicionistas. Há um tempo, Denis Levi, a gente já vem estudando aí, né, a questão da escravidão no Brasil. Sabemos que essa escravidão durou por um longo período, né, e as condições de vida desses escravos eram muito precárias. Sabemos que eles vinham em navios negreiros, como eram chamados, né, e esses navios eram pequenininhos e eram muitos escravos, então eles vinham ali apertadinhos, né, sem comer. Muitos preferiam se jogar no mar, né, porque as condições de vida de escravo aqui, eles já sabiam que seria muito ruim. E o nosso país, Denis, o Brasil, ele foi um dos últimos países, né, a aderir à liberdade para os escravos. Né? Apenas quando a Lei Áurea foi assinada é que o nosso Brasil pôde dizer que libertou mais ou menos os escravos, né? Porque essas condições ainda continuaram por muito tempo, como a gente vai ver já já, tá certo? Então, Denis Levi, eu vou colocando aqui no cantinho uma foto, tá bom? Pra gente ir acompanhando o nome das leis. Foram 4 durante esse período de escravidão. E lá na página 110 você acompanha também, ok? Então, a primeira lei, Denis Levi, que surgiu foi a Lei Eusébio de Queiroz. A gente estudou há uns dias atrás, Denis Levi, o Cais do Valongo. Né? O Cais do Valongo era um espaço onde os escravos eles eram expostos, né, para serem comprados. Né? Então, quem trazia os negros da África, né, na condição de escravizados, expunha esses negros lá no Cais do Valongo, né? E tinha vários outros ao longo do Brasil todo, né? E aí esse Cais do Valongo servia como uma espécie de mercado mesmo para compra e venda de escravos. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Em 1850, né, ficou, como eu posso dizer, ficou dito como proibido essa comercialização dos escravos. Então, a partir de 1850, Denis Levi, não se podia mais comprar e nem vender escravos no Brasil. Só que como era que isso acontecia, tia? Porque a escravidão durou por muito mais tempo, né? Não acabou em 1850, né? Acontece, Denis Levi, que quando percebeu-se, né, que esses locais em que os escravos eram vendidos, eram comercializados, né? Quando foi percebido que essa lei surgiu mesmo para proibir esse comércio, né? Os vendedores eles deram um jeitinho de parar os navios em locais em que não era feita a fiscalização e assim eles continuavam vendendo os escravos, tá certo? Mas a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela veio para proibir essa comercialização dos escravos. Foi a primeira lei em prol dos escravos. Aí depois nós tivemos uma outra lei que, assim, o que acontece com essas leis, Denis Levi? Em tese, elas deveriam melhorar a vida dos escravos, né? Mas não melhoram. No fim, a gente vê que elas não melhoram. A segunda lei, Denis, foi a lei do ventre livre, né? O que dizia essa lei? Essa lei foi feita em 1871, né? E ela dizia que a partir de 1871, as crianças que nasciam, elas deveriam ser livres, certo? Os donos dos escravos não poderiam escravizar as crianças, como acontecia antes, né? Só por que essa lei não deu certo, Denis? Porque as crianças, elas precisavam viver onde os pais estavam, né? Elas precisavam viver onde os pais estavam. Então, mesmo ela ganhando desde o nascimento a alforria, ela não tinha como viver sozinha, né? Ela vivia ali às custas dos pais, né? E os pais eram escravos. Então, só tinha para ela a possibilidade de viver também na escravidão, né? A criança não podia estudar nas escolas, que a gente sabe, né, que o direito ao estudo do negro veio muito tempo depois, né? Então, essas crianças não tinham também direito a ir para um médico, não tinham direito a nada. Elas viviam tal qual um escravo. Só que agora,
né, com uma cartinha dizendo que elas eram livres. A terceira lei, Denis Levy, foi em 1885 e essa lei é que deu mesmo o que falar. Foi chamada de Lei do Sexagenário, né? A gente sabe, Denis Levy, que a vida útil do escravo ela era muito pequena, né? Porque eles sofriam muito, trabalhavam demais. A comida, né, era só os restos dos senhores que vinham para eles, né? Então, um escravo, para durar mais de 30 anos, era uma raridade, né? Aí surgiu essa lei do sexagenário que dizia o quê? Que os escravos, a partir de 60 anos de idade, eles eram para ser livres. Mas aí vamos pensar, né, Denis Levy? Se a vida útil de um escravo é até os 30 anos, é raro o escravo que vai chegar até 60, né? E o que chegar já vai estar muito malzinho, já vai estar doente demais, né? Já não vai ter mais condições de trabalhar, de construir sua própria casa, não tem mais essa condição, né? Então o que acontece? Ao invés desse escravo já idoso, né, com 60 anos, já idoso, ter uma liberdade, ele preferia ficar na própria fazenda que ele estava trabalhando, né? Porque pelo menos lá ele tinha comida, ele tinha onde dormir, não é? Então ele acabava preferindo viver ainda na condição de escravo, né, daquele senhor que vivia com ele, do que aderir a uma liberdade na qual ele não tinha como ser livre, né? Então a lei do sexagenário, das 4 que a gente falou hoje, que a gente vai falar ainda da última no caso, né, que foi a mais importante, a lei do sexagenário é a que deu mais o que falar, né? Porque como é que a gente vai dar liberdade para uma pessoa que já está morrendo, né? Por que não dá antes? Então, a lei do sexagenário dizia que as pessoas acima de 60 anos deveriam ser livres. E por último, a última lei abolicionista, né, em prol do escravo negro, foi a Lei Áurea. Ela é muito conhecida, né? Ela aí já foi criada em 88, né, assinada pela conhecida Princesa Isabel. E essa lei foi considerada a melhor para os escravos. Por quê, Denis Levy? A Lei Áurea, ela permitia que todos os escravos, né, fossem livres, né? Todos eles deveriam viver em liberdade, desde a criança, né, ao adulto, ao idoso, todos tinham o direito de ser livres, né? E essa lei também, ela foi muito falada, né, e muito contestada, porque essa liberdade veio um pouco aos avessos, porque não tinha sido criado, Denis Levy, condições de vida suficientes para o escravo sobreviver em sociedade. Então, o escravo não poderia arrumar trabalho como as pessoas brancas, né? O escravo não podia estudar, o escravo não podia ser consultado por um médico. Você lembra, né, que há muito tempo atrás, aí algumas aulas atrás, a gente disse que o negro ele era considerado um ser sem alma, né? E assim ele permaneceu ainda por muito, muito tempo, né? Então, Denis Levy, esse foi a nossa revisão do conteúdo de história. Não tem atividade de história para fazer não, porque você já fez, tá certo? É mesmo conteúdo para a gente ficar revisando, né? Porque é um conteúdo muito importante. Quando a gente fala de escravidão no Brasil, é um tema longo, né? Que a gente se prolonga aí quase pelo ano todo. Tem muita coisa para a gente falar. E essas leis abolicionistas, Denis Levy, são as principais que a gente deve aprender, tá certo? Então, era só uma revisão de história, né? Não precisa fazer atividade porque você já fez. Agora, Denis Levy, a gente vai pegar o livro de matemática. Fecha o livrinho de história, a tia vai esperar um minutinho, você fechar o livro de história. Muito bem, né? E agora a gente vai abrir o livro de matemática. Tia, qual é a página? Página 209. Lembra, Denis Levy, que a gente está pulando algumas páginas, né, para a gente não perder alguns conteúdos que são muito importantes e depois a gente retorna lá para as frações, né? Então, hoje a gente vai ver os polígonos, tá certo? Tô colocando aqui para você abaixo do meu rosto uma imagenzinha dos polígonos. Nós já estamos aí há alguns dias estudando as figuras, né, geométricas. A gente já estudou o cubo, né, o quadrado, na verdade. A gente já estudou o retângulo. A gente já estudou mais ou menos os triângulos, né, o retângulo. E hoje nós vamos estudar os polígonos. Os polígonos, Denis Levy, eles têm todos os lados retos, certo? Todos os lados retos. As linhas não podem se cruzar de maneira alguma e também não pode ter nenhuma abertura.
tanto como você pode ver na página 209, como você pode ver nessa imagem que eu coloquei aqui para você. Veja aí que não importa o tanto de lado que tem a figura, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter 8, certo? Mas todas elas são retas, não tem nenhuma redonda, não tem nenhum lado redondo. Se a figura Denis Levy tiver algum lado redondo, ele não é um polígono, certo? Para ser um polígono, todos os lados têm que ser retos, tá bom? Então, todos os lados têm que ser assim, igual essa canetinha, ó, retinho, tá certo? Não importando de que lado seja, que figura que forme, mas que seja reto. Se for arredondado, não é um polígono. Se for aberto, também não é um polígono, tá certo? Por exemplo, Denis Levy, vou mostrar aqui, né, o nosso livro, ó. Olha o polígono, Denis, ó. Todos os lados são retos. A figura é completamente fechada, não tem nenhuma abertura e também não tem nenhuma linha no meio cruzando essa imagem, tá certo? Como, por exemplo, aqui, Denis, ó. Aqui nós temos uma figura que não é um polígono, tá certo? É uma figura redonda, ela não tem lados retos. Então, essa figura aqui não é um polígono. Essa aqui, Denis, ó. Ai, tia, mas tem 3 lados retos. Esse lado é reto, esse é reto e esse é reto. Mas olha esse outro ladinho aqui redondo, Denis. Só esse ladinho redondo aqui já faz com que essa figura não seja um polígono. Olha aqui outra, Denis. Tia, essa daí é um polígono, né? Que todos os lados são quadrados, todos os lados são retos, né, Denis? Só que acontece aqui uma coisa, ó. A figura cruzou uma linha com a outra. Se a figura cruzar as linhas, também não é um polígono, né? E aí nós temos aqui no final uma outra figura, Denis, ó. Tia, mas esse aí tem que ser um polígono, porque todos os lados são retos, nenhuma linha cruzou o meio da imagem, então é um polígono? Não vai ser um polígono, Denis, ó, porque a gente tem uma aberturazinha aqui, ó, tá vendo? E para ser um polígono, a figura tem que ser completamente fechada, ó. Não tem nenhuma abertura no polígono. Essa aqui tem uma aberturazinha. Então, para ser um polígono, a figura tem que ter todos os lados retos, né? As linhas não podem se cruzar, tá certo? Não pode ter nenhum lado redondo, né? E também a figura não pode ter um lado aberto. Todo lado da figura tem que ser fechado, ok? Os polígonos, né, são importantes, são bem fáceis da gente estudar e da gente identificar eles. É só mesmo a questão da prática. E aí, para praticar, Denis Levy, eu vou querer, né, que você responda a página 209, 210 e 211, tá certo? 209, 210 e 211, que é a atividade de hoje. Tá bom, príncipe? Um beijo pra você, curta muito o papai, abrace, cheire, vá passear e até a próxima, meu anjo. Tchau, Denis.